O projeto Kyrie de Griot originou-se no Centro Universitário de Rio das Ostras, da Universidade Federal Fluminense. Nasceu como uma resposta à necessidade de aproximação do espaço acadêmico com a região na qual o referido centro universitário está inserido. Percebemos, na região, a vocação para temas que discutem a performance afrodescendente, tanto na dança como no teatro, e daí começamos o nosso projeto. Para aprofundar e sistematizar as reflexões, fundamos o grupo de pesquisa Moanes Dança Teatro e Performances Afro-Brasileiras. Desde então, esse grupo vem debatendo temas relativos a recolhimento de histórias orais na região com foco nas performances afrodescendentes. Acrescentamos à nossa pesquisa informações de fonte histórica a partir da presença de remanescentes de quilombos na região, entre eles os quilombos Rasa, Preto Forro, Caveira, Comunidade de Botafogo. Ou seja, durante o período colonial no Brasil, registrou-se grandes extensões de terras em propriedade dos jesuítas, na província que compreende hoje a região de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Búzios, indo até Macaé. Anos depois, já no período pombalino, e com a consequente expulsão dos clérigos, algumas posses dessa região passam a ser propriedade do Estado. Estão incluídas nessa região do litoral norte e nordeste do Rio de Janeiro as antigas fazendas Reunidas, fazendas Campos Novos, entre outras. Anos depois, parte dessas terras foram dadas a particulares que intermediavam de forma intensa o comércio ilegal de homens e mulheres de origem africana nas praias de Rasa e de José Gonçalves, entre outras. O destino era levar para diversos pontos do litoral e redistribuir a chamada carga humana nos grandes latifúndios de café e açúcar. Tal dinâmica se perpetua até a segunda metade do século XIX. Com a abolição, alguns escravos conseguiram se fixar na região, outros foram para cidades grandes. Intensifica-se novamente novo fluxo e refluxo de caminhos, agora de ex-escravos, principalmente para a periferia das cidades, em busca de melhores condições de vida e trabalho. Nesse corredor cultural, por onde transitavam, é onde passa a atual BR-101 na região. Nossa pesquisa, Kyrie de Griot, visa então rememorar essa rota de escravos do norte fluminense ao Rio de Janeiro,
recolhendo histórias orais e as recontar em forma de dança-teatro. Nosso foco primeiro foi efetuar o levantamento de poesias, contos e saberes que chegam desse tempo por esses caminhos e continuam vivas na atualidade. No segundo momento, escolher qual seria o tema de nossa montagem artística. E foi nessa rota que estabelecemos como campo de pesquisa que encontramos com certa recorrência um mito muito interessante, o mito da mulher sereia. Nos chamou a atenção a força dessa sereia, perpetuada em memória de sensibilidade e espaços, e contada ressaltando seu poder transformador, que narra dançando, cantando ou oralmente, e o seu olhar que seduz a todos os que falam dessa sereia. Uma vez recolhidas diversas narrativas sobre sereias, optamos por utilizar a estética do griot, o contador de histórias africano, para desenvolver o nosso trabalho artístico. Afinal, o griot, ou contador de histórias, segundo as tradições de cultura africanas, segue com o toque do tambor e desenha no espaço, revelando o ritmo do tempo das coisas escondidas. O griot bebe a identidade na fonte das lendas, danças de encantamento, mergulhando os sonhos em experiências vividas do individual ao coletivo. O griot abre espaço no mundo de histórias vivas ainda hoje, que expandem seus limites em lendas urbanas. Cada bailarino torna-se então um griot, que vai celebrar esse corredor cultural fluminense. Um caminho de histórias. São gestos que alinham a ancestralidade humana. E na memória, como na terra do encontro, o griot vai tocar os vazios e apagamentos históricos, utilizando formas de fazer arte para falar dessa mulher sereia. A pesquisa Kyrie de griots define assim um tema e uma escolha estética para o seu processo. Falaremos de sereias pela estética do griot, o contador de história africano. Esse encontro pode ser entendido como uma combinação de vetores sociais, subjetivos, temporais e culturais, e que se dará pelo atrito dos corpos e expressões, permitindo que se realize a partir dessa fricção algo novo, que altera seu estatuto anterior. Criamos um novo que acaba acontecendo na presença muda, nos olhares, no contato dos corpos, no fazer teatral e principalmente na dança-teatro. Por isso, nossa escolha é pelo modelo de atuação afro-performático, pois esse modelo transcende as formas convencionais de linguagem da cena. Ele pode dar-se além da linguagem, além do signo, construindo sentidos imprevisíveis, únicos, inesperados. No princípio afro-performance, o que cada artista elabora internamente das coisas que foram ditas ou silenciadas, lidas ou exibidas de sua cultura ancestre, é um outro mundo mais profundo onde ocorre toda uma decodificação particular. É que em outro nível, menos vigiado, menos ostensivo e segundo outros processos, inclusive inconscientes, a membrana é atravessada e são resolvidas as certezas, criando-se mudança. Ocorreu a comunicação efetiva, a comunicação da performance. E é sobre essa estética afro-performática que construiremos o espetáculo Mamiwata.
O cíclico tema da mulher sereia, recolhido nas histórias no Brasil, no percurso norte a nordeste do Rio de Janeiro, tem profunda semelhança com a deusa Mamiwata africana. A partir daí, começamos a identificar relações de aproximação entre sereias contadas no Brasil e sereias deusas da África. Estive como pesquisadora e artista no Festival Divinité Noir nos anos 2011 e 2013 no Togo e Benim, e lá recolhi farto material sobre essa deusa entre as diversas artes apresentadas. No Benim existe também um carnaval de origem brasileira desde 1830. Essa tradição de carnaval foi levada para a África pelos escravizados no Brasil, que conseguiram comprar a sua liberdade e que retornaram ao seu país de origem, os chamados retornados ou agudá. Neste carnaval, um microcosmo cultural recriado, estão presentes ainda hoje tradições do Brasil e do Benim em criativa fusão. É um espetáculo de criação artística que tem como objetivo conservar a memória e a coesão do grupo sociocultural e sua história no cativeiro, sob a forma de desfile. Na cidade Oyudá, 3 famílias perpetuam ainda hoje essa tradição, e são a família Neves, a família Souza e a família Kidsu. Um dos personagens principais é Mamiwata, que tem seu figurino em verde e amarelo, em homenagem à nossa bandeira brasileira. Mamiwata tem sua iconografia representada como uma mulher sereia que carrega em seus braços erguidos uma cobra. Uma deusa da água na cultura Ewe e presente em diversos países da África, como Togo, Benim, Nigéria, Camarões, Congo, Moçambique, entre outros. Com mais de 2 milênios de existência, Mamiwata renasce com intensidade no período das sucessivas invasões europeias no continente africano, por volta do século XVI. Mamiwata faz parte do panteão de bens Vodun, com muitos seguidores para o culto da real Dam-Piton, cultuada pelos povos Mina, Adjar, Ewe, Fon, Yorubá e Ibo. A sereia Mamiwata comete, então, um entrecruzamento de fronteiras, de saberes e agenciamentos culturais, e vai se estabelecer em pontes de análise que se situam fora e além do âmbito das disciplinas artísticas existentes e tradicionais. Esse é o campo da transdisciplinaridade e do atravessamento na dança-teatro. Esse é o caráter do que pretende o novo que está em constante processo. Sua performance Mulher Peixe chega ao Brasil parcialmente representada pelos orixás iorubanos Iemanjá e Oxum, sendo Iemanjá, também conhecida como Iemonjá, a divindade do rio Ogum e que está associada à sereia, mulher e peixe, morando em determinados lugares do mar. Seu nome significa Mãe dos Peixes e sua imagem é associada à água, a deusa das primeiras águas, principalmente a do mar. Como dissemos, Mamiwata também é associada no Brasil a Oxum, divindade do rio de mesmo nome, ligada à água, e nela vive onde esconde os seus tesouros. Oxum, no Brasil, está mais relacionada às águas dos rios, às águas doces. Mamiwata também pode aparecer como forte identificação a Olokun, um orixá que é fundamento de Ifá e de Oxá, e que está relacionado com os segredos da vida e da morte. Olokun é pai e mãe de Iemanjá. É o orixá do oceano e representa o mar. Olokun é andrógeno, metade peixe e metade homem.
de caráter compulsivo, misterioso, simbolizado pelas profundezas do mar, onde ninguém pode chegar. Percebemos assim aproximações entre a divindade do Vodum daomeano, Mamiwata, com orixás iorubanos Oxum, Olokun e Iemanjá, pois todos têm funções similares como deuses da água, como metade humano e metade peixe. Ambivalência, dualidade, sabedoria, adaptação, encantamento são algumas das características que definem esse arquétipo mitológico de origem voodoo em seu ciclo ritual. Sua marca, como mito, é revelar-se em trânsito, fortalecendo um locus e representação de vivências em diásporas. Como consequência, o corpo, enquanto espaço sensório, é colocado no centro da nossa ação performática e pesquisa. E é no corpo que age como foco desse deslocamento que vamos colocar a ação, que vamos colocar a dança-teatro. É no corpo que vamos estabelecer pontos de vistas e fusões artísticas desse passado presente, desse trânsito mitológico. No desafio, passamos a estabelecer no corpo o tempo mítico de mobilidade e fluidez, e em contínua construção dessa sereia. No espetáculo Mamiwata, uma montagem cênica a partir deste material recolhido, praticamos a hibridização de técnicas de dança do Benin, danças afro-brasileiras e afro-butô, com cantos aliados à arte de contação de histórias. Também aproximamos as chamadas danças contemporâneas com as danças tradicionais. O resultado é um entrelaçamento do cantar, dançar e batucar, num mesmo corpo, e encontro de linguagens para retomar tradições antigas em técnicas atuais e contemporâneas. E também ratificar a ideia quase esquecida de que o dançarino não dança para si, mas para reviver algo muito maior. No produto artístico Mamiwata, o corpo passa então a ser o locus privilegiado por onde atravessam e se desenrolam os diversos fios da história passada, atual e futura, de outros lugares e daqui, tudo isso num corpo brasileiro. Essa opção inicia sobre a reflexão do que é ser brasileiro num mundo tão internacionalizado. Instiga-nos manter nosso vínculo cultural, apesar de toda essa mistura e adaptações que nossos corpos fizeram e fazem ainda hoje para receber esses princípios estrangeiros e os familiarizar. Em meio à montagem, desenvolvemos a dança-teatro em 2 atos. O primeiro ato vermelho e o segundo em branco, as cores originais de Mamiwata. Como produto destes sucessivos encontros de culturas e técnicas do corpo, trabalhamos em Mamiwata o desenho de cada gesto simbólico que estimula ideias, associações e emoções, tramando uma visibilidade das intensidades, dos afetos que atravessam os corpos, da música, dos movimentos que são expressos através dos gestos. Realçamos, então, os fluxos migratórios no corpo, princípios de deslocamentos, a análise dos personagens errantes, a viagem como tema coreográfico e as formas de representação do estrangeiro e da xenofobia. Do afro-butô, ressaltamos as emoções da vivência de cada um, as sequências gestuais na mobilidade do arrastar dos pés e ou na imobilidade.
que levam o performático a mergulhar na viagem corporal que conduz à poesia do Afro-Butô. Já nas danças africanas do Benin e afro-brasileiras, trabalhamos com a força e performance, ora vigorosa e ora sutil, em gestual minimalista. Danças que apresentam a potência do movimento tribal, do grupo como um todo, e da tensão entre a apropriação e a violência. Finalizamos provisoriamente com a afirmação que, na pesquisa Kyrie de Griots e no espetáculo Mami Wata, tratamos a performance do corpo que se desloca como veículo de expressão da errância enquanto busca da alteridade, como metáfora da vida, como uma viagem. Assim, a centralidade e potência que o corpo assume sempre nos estará lembrando que a menor distância entre dois pontos é a dança.